Em algum momento da minha trajetória criativa, daqueles milhões de coisas que eu crio e que normalmente ficam salvas na minha pasta de rascunho, e por algum motivo eu não publico, existiu a manifestação e a criação de um projeto chamado Sabedoria Epífita. No início, eu queria que esse projeto ele realmente tomasse uma roupagem, assim, fosse um projeto grande, que tivesse grande visibilidade, mas ao passar do tempo eu percebi que ele seria exatamente o que o nome diz. Epífita. Epífita são plantas como a orquídea, que se agarram nos troncos das árvores, vivem em lugares úmidos, chuvosos e que ornamentam a árvore, né? Muitas vezes elas florescem, são lindas e estão ali, usando da sustentação e da força do tronco de uma grande árvore sem que haja prejuízo para essa árvore, né? Então é uma relação onde não existe prejuízo, mas existe um benefício de embelezamento, na minha opinião, para a árvore grande, e um benefício para que a epífita ali, a orquídea, ela fique no tronco da árvore, coletando nutrientes, água e conseguindo pegar e chegar até a luz solar. Bem, a proposta é que esse podcast ou essa playlist da Sabedoria Epífita seja exatamente isso. Seja áudios em que muitas vezes eu acabo não publicando o texto ou o conteúdo justamente porque eu acabei gravando em áudio. Então dá mais trabalho para a gente editar, dá mais trabalho para a gente formatar ali de acordo com a rede social. E eu gostaria que isso ficasse cru, do jeito que eu falo, do jeito que eu me proponho a compartilhar os insights, e acredito que isso tenha muito valor. Bom, dito isto, seja muito bem-vindo ao Sabedoria Epífita. Hoje, dia 16, final de tarde, a lua nova em Touro acabou de acontecer. Nesse momento eu estou num parquinho, né? Aqueles parquinhos que a prefeitura coloca nos bairros com o meu filho. Meu filho tá ali se divertindo com algumas crianças. E eu estou aqui refletindo sobre alguns assuntos que eu acabei compartilhando no meu grupo de avisos, né? No meu grupo gratuito lá do WhatsApp. Eu vou deixar o link aqui para que vocês também possam entrar. E eu costumo também compartilhar esses áudios ali com aquela pequena comunidade. E apesar de não ser um grupo aberto, de troca, eu sinto que todas as vezes que eu mando esses áudios ali naquele grupo, a mensagem é entregue exatamente para quem precisa ser entregue. E as pessoas que precisam ouvir a mensagem, elas escutam. Algumas acabam ficando no grupo e algumas acabam saindo, inevitavelmente por conta do teor do assunto. Pois bem, a lua nova em Touro, diferente do que a maioria de astrólogos e analistas de desenho humano ou outras pessoas de outras linhas de estudo e vertentes mais espiritual, mais energética tenham falado, eu busco sempre olhar para a especificidade da linha e do portão que a lua nova está acontecendo. Não que os outros aspectos não sejam importantes e a posição dos outros planetas, né, Urano em Gêmeos, não esteja nos mostrando algo muito importante também. Afinal, quando o Urano entrou ali em Gêmeos, ele também entrou no portão 8, né? Porém na linha 6 do desenho humano. E essa lua nova, ela acontecendo no portão 8, linha 2, acabou me trazendo muitos insights profundos durante o dia, desde hoje de manhã até nesse momento que eu aqui estou falando com vocês. Estou gravando esse áudio. No começo da manhã, eu passei por um momento em que, de alguma forma, eu fui estimulada. Obviamente, não foi minha intenção, mas eu fui estimulada a negar a minha autenticidade ou sentir uma dor
sentir um medo de que a minha autenticidade, minha singularidade, minha unicidade não fosse reconhecida no mundo. E acredito que seja uma dor e ao mesmo tempo uma luz que está sendo colocada nesse momento da lua nova para todos nós. De que o estranho, o divergente, o inovador, aquele que não se encaixa, aquele que é completamente disruptivo, ele tem o seu lugar ao sol. Ele tem o seu lugar no mundo. Assim como cada um de nós. Eu falei muito sobre isso no meu vídeo de Urano em Gêmeos, no meu YouTube, de que a nossa própria existência, o nosso próprio nascimento, cada criança, cada adulto, cada pessoa encarnada nesse momento no planeta Terra, é uma linha do tempo completamente nova. É uma linha do tempo onde existe a possibilidade de que ali seja um ponto de ruptura com histórias ancestrais e com padrões que já não fazem mais sentido replicar. Porque são padrões que já não trazem mais prosperidade, são padrões que não mais alimentam a criatividade, não permitem que a vida permeie esses caminhos se expressando como ela bem entende, como ela bem gosta, que é uma multiplicidade de criações. A gente sabe que enquanto houver meio da vida se fazer criativa através de nós estamos prosperando na saúde, prosperando nos nossos relacionamentos, nas nossas famílias, prosperando financeiramente. A lua nova no portão 8, linha 2, vou pegar aqui para vocês. O original do desenho humano, ele fala o seguinte: no detrimento, ele fala sobre a gente sacrificar a integridade artística, ou a nossa integridade artística, né? O nosso artista interior, por ganho financeiro. Ou seja, a gente mata o nosso artista interno por conta de dinheiro. Como, por exemplo, um músico que cria músicas pop formulaicas para atrair um público mais amplo e aumentar as vendas. A gente vê isso muito no ambiente artístico, no teatro, no cinema, nos shows, nas músicas, mas eu acho incrível como nós não conseguimos enxergar isso nas nossas próprias vidas particulares, nas nossas vidas criativas pessoais, dentro das nossas famílias, dentro dos nossos relacionamentos. A gente faz isso dentro das empresas, dos nossos empregos, e muitas vezes, desde o início da nossa infância, talvez por meio do próprio sistema educacional e da nossa sociedade, a economia e como é que funciona a nossa sociedade atualmente, faz com que desde o início a gente mate esse artista interior. Mas o benefício dessa lua nova nesse momento é exatamente a iluminação que está acontecendo nesse portão. Porque ao mesmo tempo que essa lua nova está no escuro, é uma semente, é uma intenção, é um plantio, uma possibilidade de materialização muito grande de projetos que você talvez vinham fermentando ao longo do tempo, e Urano em Gêmeos acabou dando um pontapé inicial para tudo isso, e você sentiu que alguma coisa estava vindo, né? Pelo menos eu aqui estava sentindo isso há muito tempo. Essa lua nova de hoje, ela está ajudando nessa faísca. Ela está dizendo que a luz que o sol está colocando em cima dessa semente fala que a nossa capacidade de servir, que a gente tem essa capacidade de servir como um modelo a seguir, expressando nossa criatividade de forma altruísta, por exemplo, compartilhando ideias, compartilhando habilidades, compartilhando talentos com outras pessoas, sem medo da competição ou medo da crítica. E não existiria modo melhor ou momento melhor para eu estar gravando esse áudio, da forma como que eu estou, sem edição, da forma como que eu estou conversando aqui com vocês, as crianças brincando, as crianças correndo, as inspirações vindo, os insights vindo,
e sem medo daquilo que a crítica pode vir. Ah, Anne, mas poderia ter gravado num outro momento, poderia ter menos ruído, menos sons externos, não sei como é que vai chegar aí para vocês. Poderia ter tido um roteiro? Não poderia, porque é justamente esse tipo de coisa que a gente normalmente faz desde a infância. A gente fica polindo os nossos discursos, remanejando e formatando os nossos insights, os nossos downloads, por medo de soar estranho, por medo de assustar, por medo de rejeitarem. E que tá tudo bem. Vai existir pessoas que vão rejeitar todas esses pensamentos e essas opiniões. Vão existir pessoas que vão rejeitar completamente a forma disruptiva, por exemplo, que eu penso e ensino. E tá tudo bem. Porque para as pessoas certas, a forma com que eu falo, a forma com que eu pontuo, observo e as perspectivas que eu tenho diante da realidade que está bem à minha frente, que são únicas, na vida de certas pessoas vai ser completamente disruptiva. Vai mudar a realidade daquela pessoa, vai mudar a forma como ela age, vai mudar às vezes como ela pensa, vai mudar a energia corporal e talvez incentive cada um que está me escutando a soltar a voz, a não ter medo de ser quem é, como se é nesse mundo. E aí, um dos medos que inclusive eu falei para vocês que hoje de manhã apareceu, que eu fui meio que instigada aí nesse lugar, para esse lugar, nessa direção, foi de formatar o meu discurso, formatar ali o meu produto, o meu serviço e a forma como eu me porto no mundo, como eu me mostro no mundo, para que talvez alcance mais pessoas, ou para que dessa maneira, com esse marketing aqui, eu vou receber mais dinheiro. E ainda bem que no momento em que eu senti isso, eu já tinha visto, por exemplo, os trânsitos, né? Tinha visto que a nossa lua nova tinha toda essa potência e acabei pisando no freio para aquele pensamento, né? Aquele pensamento que acabou me levando a uma emoção e tinha a possibilidade daquele pensamento e aquela emoção acabar ganhando uma velocidade muito grande dentro de mim. E a gente sabe que um pensamento negativo puxa outro negativo, uma emoção negativa vai puxar outra negativa, e se eu não tomasse cuidado, eu chegaria no final desse dia completamente desanimada. Provavelmente não estaria aqui trocando ideias com vocês e nem gravando esse áudio de forma tão espontânea assim. Quero e desejo do fundo do coração, da minha alma criativa, de que no dia de hoje, independente se você tem muito conhecimento ou pouco conhecimento sobre astrologia, desenho humano, qualquer outra ferramenta que você julgue que seja literalmente obrigatória e necessária na sua vida, e que mesmo que você não tenha esse conhecimento, você pegue o que eu te trouxe como palavras. Esse assunto a respeito de matar o nosso gênio, afogar ele e guardar ele as 7 chaves dentro de um porão, em detrimento, né? A gente buscar somente o ganho financeiro e não permitir de que o nosso sal no mundo, que a gente coloque esse sal no mundo e tempere o mundo com o nosso sal. Falei muito sobre isso no meu vídeo de Urano e Gêmeos, de que o próprio Urano faz isso. Urano nos pede para que a gente seja disruptivo, inovativo, sem medo, sem vergonha, sabendo que nem sempre vamos ser aceitos, ou aquela ideia, ou aquele projeto vai ser aceito de primeira, porque talvez aquilo seja colocado em primeira mão no mundo. E tudo que é desconhecido gera insegurança. E se você talvez esteja carregando essa insegurança, não leve esse sentimento como algo ruim, como algo que faça você parar aquilo que você vinha fazendo. Mas use esse sentimento de uma forma com que ele seja um indicador de que você deva prosseguir. Essa insegurança, esse medo de que você não está encaixando, de que as pessoas não vão comprar, de que isso é muito estranho, de que isso é muito novo, de que isso vai precisar usar gatilho de marketing, de que isso vai precisar de um formato que todo mundo está fazendo.
Bom, já dizia minha mãe que você não é todo mundo, né? Não somos clones. Não viemos para ser todos iguais. Cada um de nós possui uma genética única. Cada um de nós possui uma mistura muito linda genética para que a gente carregasse o nosso próprio corpo físico. Não existe ninguém no mundo igual a você. Ninguém. Quero que você tome dimensão disso. Sinta a dimensão disso. Respire fundo e repita. Não tem ninguém no mundo como eu. Eu sou único. E ser único no mundo talvez assuste. Assuste porque o ser humano, desde o seu início, busca o pertencimento. Busca se sentir adequado, busca se sentir aceito, visto, reconhecido, incluído. Porque não ser incluído talvez soe como morte. Se eu não pertencer, se eu não for de uma tribo, se eu não for de um grupo, estarei sozinho e isolado. E nos nossos próprios genes carregamos a informação de que sozinho e isolado nós podemos morrer. Mas talvez essa seja uma das verdades genéticas que estão começando a ser mudadas e transformadas. De que talvez os nossos próprios genes tenham entendido errado. De que em algum momento estar sozinho ou ser diferente ou ser único é justamente aquilo que vai nos salvar. Uma boa lua nova.